Pois é, agora são 10h32, 28 minutos, agora faltando para as 11, a hora certa aqui na Voz dos Arrozais. Pois é, como eu anunciei para vocês, estamos ao vivo aqui no estúdio com a presença ilustre da doutora Iane Maria Teixeira D'Agostin. A doutora Iane D'Agostin, natural de Turvo, ela cursou faculdade de medicina na Unesc e concluiu residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Puxa vida! Doutora Iane, bom dia. Bom dia, Wander, bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Tudo bem? Tudo bem, estou bem feliz de estar aqui, falar um pouquinho da minha área, que eu gosto muito, né, e da honra que é voltar para minha cidade e poder trabalhar no que eu gosto. Tem certeza absoluta. Uma curiosidade que eu sempre pergunto para os entrevistados, por quê? Por que ginecologia e obstetrícia? Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei querendo ser médica, né? A especialidade não passava na minha cabeça, assim. E aí, ao longo do curso, a gente estuda tanto a teoria, quanto a gente passa em ambulatórios práticos, né? Práticos, onde a gente atende as pacientes. E quando eu cheguei no ambulatório da ginecologia e obstetrícia, eu me encantei. Eu achei uma consulta muito gostosa, uma relação muito boa com a paciente, de confiança. A doutora Sandra, inclusive, foi minha professora na faculdade, e um desses ambulatórios era com ela. E foi uma área que aí me encantou muito. E aí tem os últimos 2 anos da faculdade, que a gente chama de internato médico, que onde é essencialmente prático. A gente passa também no centro obstétrico, na maternidade. E aí lá foi que eu me apaixonei de vez, assim, acompanhar o trabalho de parto, nascimento, né? Seja parto normal, parto cesárea. Acompanhar depois aquela paciente naquele período pós-parto. Então, foi uma coisa que me encantou muito, assim, tá? É uma especialidade que não trata só de doenças, né? Ela também tem acompanhamento da gestação, tem os acompanhamentos de rotina. Todos os cuidados que tem que ter e tal, exatamente. Né? Então, é uma área que eu me sentia muito próxima da paciente, né? Uma relação médico-paciente, assim, bem consistente, um vínculo bem forte, e é uma coisa que eu gosto muito. Ginecologia e obstetrícia. Do que se trata a consulta ginecológica? Então, assim, essa área, ela é voltada para a saúde da mulher, tá? Em especial, né, mamas, aparelho reprodutor feminino e a parte da obstetrícia, tá? O ginecologista, ele trata doenças relacionadas a esses sistemas, tá? E também atua na prevenção, né, de certas doenças da área e diagnóstico precoce de outras doenças, que aí facilita o tratamento, tá? Na obstetrícia, então, o acompanhamento vai idealmente desde o desejo de gestar, que é o que a gente chama de consulta pré-concepcional, tá? E aí o pré-natal, que é o acompanhamento ao longo da gestação, né, até o parto, o nascimento, seja parto normal, parto cesárea, e o acompanhamento pós-parto. Tá? E uma coisa que eu costumo ouvir é que as mulheres me falam assim, que bom que tá ginecologista, né? Se eu sentir alguma coisa, eu vou lá consultar contigo. E uma coisa importante é que a consulta não deve ser só quando se sente alguma coisa. A consulta com o ginecologista, ela tem que ter uma certa periodicidade, né? Não esperar sintomas para ir procurar atendimento. E na parte de prevenção, como atua o ginecologista? Então, assim, na prevenção tem 2 focos principais, tá? Que são o preventivo e a mamografia, tá? Então, o preventivo do colo uterino também é chamado de Papa Nicolau ou citopatológico, tá? E ele é um exame que a gente chama de rastreio, né? Para rastrear alterações do colo uterino. A gente sabe que o câncer de colo de útero é uma doença bem prevalente, tá? E aí, esse exame detecta alterações celulares ali do colo que precedem o câncer, tá? Então, essas alterações são como se fossem uma escadinha, né? Elas vão aumentando de gravidade. Então, quando a gente detecta alguma dessas anormalidades no exame, a gente vai fazer um acompanhamento
porque existem lesões que vão regredir espontaneamente, né? E tem aquelas que não vão regredir. Então, aí a gente tem condições de fazer um tratamento antes que essa escadinha suba e se progrida para o câncer. E no caso de se encontrar câncer, geralmente quem faz um acompanhamento periódico tem diagnóstico precoce, né? Então, o tratamento é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Quem tem que fazer o preventivo do colo uterino? Então, assim, a recomendação do Ministério da Saúde é de que as mulheres a partir dos 25 anos, que já têm atividade sexual, devem começar do exame, tá? E aí devem fazer anualmente, por 2 anos, tá? E se esses 2 resultados forem normais, ela pode passar a fazer o exame de 3 em 3 anos, tá? E vai seguir assim até os 65 anos, tá? Chegando nos 65 anos, com os 2 últimos exames normais, ela pode parar o acompanhamento, tá? Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, acho 3 anos um intervalo grande, então eu costumo recomendar para as minhas pacientes um intervalo um pouco menor. Mas cada paciente vai ter suas características e aí a gente vai saber indicar o melhor tipo de acompanhamento para aquela paciente, né? E a mamografia? Então, a mamografia, ela é um exame de rastreio para diagnóstico precoce, tá? Por que diagnóstico precoce? Porque ela vai encontrar alterações suspeitas de câncer de mama. Então, no preventivo, a gente consegue achar alterações pré-cancerígenas, né? Na mamografia, não. É só diagnóstico precoce, tá? Então, se na mamografia existe alguma imagem suspeita, se indica biópsia, né? Para ir, de fato, fechar diagnóstico ou não. Existem casos que a mamografia tem uma suspeita leve, né? E aí o acompanhamento, ele, ao invés de anual, ele é semestral, né? E aí, acontecendo alguma alteração, a gente pode já ir para uma biópsia. Certo. Doutora, e quem deve realizar mamografia? A recomendação do Ministério da Saúde é que são as mulheres a partir dos 50 anos. Então, ela começaria a fazer o exame com 50 anos e realizaria esse exame a cada 2 anos. Tá? A idade de parar ela é meio controversa. Assim, ela não tem uma idade definida como o preventivo do colo uterino. Tá? Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que o exame seja iniciado aos 40 anos e seja feito anualmente. Então, por que tem essa diferença? O Ministério da Saúde trata de saúde pública, né? Então, ele tem que destinar os recursos para a população que mais se beneficiaria daquele recurso. Que, falando do câncer de mama, é a partir dos 50 anos. É a idade que mais acontece. Mas todo mundo deve conhecer algum caso de pacientes que estão tendo mais jovens. Então, por isso, a recomendação da Sociedade de Mastologia é começar mais cedo, é começar aos 40. Certo. E ao invés de realizar a mamografia, não pode ser feito o ultrassom das mamas? Tem várias pacientes que questionam isso. Por que não fazer o ultrassom das mamas, tá? As pacientes se incomodam um pouco com a mamografia, porque realmente é um exame um pouco incômodo, né? Ele pressiona as mamas. Mas a mamografia é o exame de eleição, porque ele é o padrão, digamos assim, é o melhor exame para pegar alterações mamárias, né? A mamografia, a ultrassonografia das mamas é um exame complementar. Então, tem alguns casos que a gente precisa usar ele. O exame de escolha é sempre a mamografia, mas, por exemplo, em pacientes jovens, que as mamas são mais densas, que a avaliação na mamografia fica um pouco prejudicada, a gente pode usar a ultrassom das mamas para complementar. E tem casos que a mamografia deixa dúvidas na avaliação da mama, então também a gente usa o ultrassom para complementar. Mas falando em diagnóstico precoce de alterações da mama, o ultrassom é um exame complementar. Doutora Yane, mudando de assunto, o médico ginecologista ele não lida apenas com doenças, né? Não lida só com doenças. A gente acompanha também a gente também acompanha a mulher, né, no exame de rotina. E um outro tema bem falado em consultório de ginecologia é o planejamento familiar, tá? Planejamento familiar. O que seria? Bom, planejar
a família é se você quer ter filhos, né? Ou se você não quer ter filhos, ou quantos você quer ter. Então, assim, no Brasil, metade das gestações, elas não são planejadas. Então, é um número muito alto para um evento tão importante que modifica tanto a vida da família, tá? Então, assim, para quem não deseja engravidar, a consulta com o ginecologista serve para orientar métodos anticoncepcionais, tá? E a gente tem muitos métodos disponíveis no mercado, tá? Temos pílulas, temos injetáveis, adesivo, anel vaginal. E o que tem sido muito falado ultimamente são os métodos de longa duração, que são os DIUs e o implante, tá? E são métodos que duram, esses métodos de longa duração, de 3 até 10 anos. Então, são métodos bem interessantes pela comodidade. E, assim, não tem como eu falar qual é o melhor método, porque cada paciente vai ter suas preferências, suas particularidades. A gente tem que ver se a paciente tem alguma contraindicação àquele método, que é algo importante também, tá? E outra coisa que eu sempre falo muito nas consultas, né, é que os métodos anticoncepcionais, eles são para prevenir gestação indesejada, né? Prevenir doenças, infecções sexualmente transmissíveis é só com o preservativo mesmo. Certo. E para quem deseja engravidar? Então, assim, no mundo ideal, toda paciente que deseja engravidar, ela realizaria uma consulta antes de engravidar, né? Pra gente poder se planejar. Pelo menos seria o correto, né? Seria o correto, seria o ideal. É o correto. Né? Por quê? Porque nessa consulta a gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação geral da saúde daquela paciente, né? E, por exemplo, se ela é hipertensa, então a gente tem que certificar que a pressão está controlada antes dela engravidar. Se ela é diabética, né? A gente tem que fazer o possível para aquele açúcar no sangue tá o mais próximo do normal possível para ela engravidar. Corrigir algum hábito de vida inadequado, fazer suplementação de uma vitamina que chama ácido folínico, que é muito importante na prevenção de malformações. Então, essa consulta ela é muito importante. Ela é tão importante quanto o pré-natal e, idealmente, ela seria realizada em todas as pacientes que desejam engravidar. Certo, doutora Iane. E para as grávidas, a doutora também faz acompanhamento? Faço sim. O acompanhamento da gestação a gente chama de pré-natal e é uma fase bem importante, bem bonita da vida da mulher e que exige bastante atenção, né? É uma situação onde o médico e o paciente ficam muito próximos mesmo. Sim. E aí o pré-natal, em geral, ele é chamado de pré-natal de baixo risco, né? Por que é baixo risco? Porque é um evento fisiológico, né? Ele é saudável, mas é uma grande mudança para o organismo, então ele está sujeito, sim, a riscos, tá? E tem gestações que a gente chama de pré-natal de alto risco. Essa gestação, ela já pode ser, desde o início, considerada alto risco, que é, por exemplo, a paciente que tem algum problema de saúde já prévia à gestação. Por exemplo, hipertensa, diabética. Então, ela é encaixada num pré-natal de alto risco, tá? Ou essa gestação, ela pode tornar-se de alto risco no andamento. Pode surgir diabetes gestacional, pode surgir hipertensão gestacional, ser detectada alguma malformação fetal ao longo do pré-natal. Então, são algumas situações que a gente chama de alto risco. E aí, o que muda, né? É uma gestação que vai ter um acompanhamento mais frequente, geralmente vai se realizar exames com mais frequência, às vezes necessita de uma atenção mais especializada, às vezes necessita programar o nascimento do bebê num grande centro para fornecer melhor atendimento. Então, por isso que é importante o acompanhamento pré-natal, tá? Mesmo que a paciente seja saudável, que esteja tudo saudável, a gente tem que estar sempre vigilante, porque se surgir alguma alteração, né, a gente descobre cedo e a gente tem condições de atuar para minimizar os danos e para garantir que essa gestação seja o mais saudável possível, que tenha um bom desfecho tanto para a mãe quanto para o bebê. Exato. Eu sempre costumo falar aqui, quando estou entrevistando os médicos, no Brasil, existe aquele negócio, de repente, a pessoa está com problema, pergunta para o vizinho, toma isso, toma aquilo, mas eu sempre digo, cada caso é um caso, né, doutor? Cada caso é um caso. Eu não gosto de desmerecer o conhecimento de nenhuma pessoa, né? Porque cada conhecimento popular, né? Conhecimento popular, Exato. Porque foi o conhecimento popular que garantiu a sobrevivência de muita gente, acho que fez a gente chegar até aqui hoje. Isso. Mas hoje a gente tem muita informação científica, né, embasada mesmo com
com credibilidade. Então, o ideal é que o paciente seja avaliado. E, às vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra, tá? E não quer dizer que vai chegar no meu consultório e eu vou saber exatamente o que funciona para aquela pessoa, né? Então, eu sempre gosto muito de falar em acompanhamento, né? A gente faz uma avaliação para determinar, por exemplo, método anticoncepcional, para determinar o que é melhor para aquela paciente. E, às vezes, ela vai usar aquilo e não vai se adaptar, tá? Então, primeiro, a gente precisa de um tempo para adaptação, né? Não desistir no primeiro, segundo mês. E depois, visto que essa adaptação não aconteceu, que a paciente não está contente com aquele método, tem algum efeito que ela não gostou, a gente vai fazer a troca. Então, por isso o acompanhamento, né? Então, às vezes, assim, consultei no médico A e ele me deu tal coisa e eu não gostei. Aí foi no médico B, ele trocou e deu certo. O médico B é ótimo, lindo, maravilhoso. Não é isso. Se tu voltasse no A e dissesse, olha, doutor, não deu certo... Exatamente. Né? Ele ia partir para outra opção, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, acompanhamento. Certo. Tá? Acompanhamento. Ninguém é obrigado a consultar num médico só, a confiar num só. Às vezes, né, quer tirar uma dúvida, uma segunda opinião. Mas o acompanhamento é muito importante para o médico conhecer o paciente, né? E aí adequar o que pode ser melhor para ele ou não. E para quem deseja consultar com a doutora Yane? Então, aqui em Turvo, eu atendo no Centro Clínico Avenida, tá? No consultório da doutora Sandra. E também atendo no Hospital São Sebastião, tá? E atendo em outras 2 cidades também, que é Sombrio, no Centro Clínico Sombrio, e em Araranguá, na Osterman Medical Center, tá? Então, estou nessas 3 cidades, tá? Aqui em Turvo, Dr. Roberto Salvaro foi meu professor, doutora Giane, doutora Sandra. Tá? Pera aí, doutora Giane foi tua professora, doutor Roberto Salvaro, doutora Sandra Manente? Doutora Sandra só clássicos, só né? clássicos, Ei? só mestres. Parabéns, só grandes mestres, não tenha dúvida. E aí, então, como eu segui a mesma área da doutora Sandra, né, a gente não atende junto, né, cada um atende seus pacientes nos seus horários, mas a intenção é trabalhar em conjunto, principalmente para a parte da obstetrícia, né? Que a gestante, às vezes, ela não tem hora que vai precisar de um atendimento, né? Então, tendo 2 obstetras na cidade, é mais fácil atender, porque se a doutora Sandra não tiver, eu estou, né? E vice-versa. Então, assim, a gente vai conseguir dar uma assistência melhor para as gestantes aqui da região. Doutora Yane, só uma curiosidade. Existe muita diferença numa gestante que está esperando uma criança e tal, ou com gêmeos ou trigêmeos? Sim, é diferente, tá? Bem lembrado, gemelar é considerado gestação de alto risco, tá? É considerado. O gemelar acontece, mas o corpo da mulher, o ideal era para gestar um bebê por vez, tá? Então, 2 bebês ou 3 bebês já é considerado gestação de alto risco. E aí, dependendo do número de placentas, principalmente, né, e de bolsas, né, porque cada gêmeo pode ter sua bolsa e sua placenta, como eles podem compartilhar, aí tem uma periodicidade de consultas mais frequente, de exames de ultrassom. A interrupção da gestação, ela acontece geralmente antes, né, então é uma gestação bem particular. Ela é muito bonita, mas ela exige realmente mais cuidado. Tá certo. Parabéns à doutora Yane, e inclusive fala muito bem a Ema Cadurim Vitor, tá te mandando um abraço. Um abraço para a Ema também. A Regina também está dizendo o seguinte: sou paciente da doutora, ela está de parabéns, muito atenciosa, explica bem, tira dúvidas, gostei muito, beijos a ela, sou Regina. Obrigada, Regina. Tá certo. Doutora Yane D'Agostin, prazer em tê-la aqui. É a primeira vez que vem aqui conversar com a gente? É a primeira vez. Falou muito bem, tá? Obrigada. Eu queria falar também... Fique à vontade. Nós temos eu e a doutora Sandra criamos um perfil no Instagram, tá? Que se chama Gineco Obstetrícia Turvo, ou Gineco Obstetrícia Santa Catarina. Gineco e Obstetrícia Turvo, tá? Tá começando agora, então lá a gente tá colocando algumas informações da área, que sempre é interessante, e também tem lá os endereços, os locais de atendimento. Então, ele tem poucas postagens ainda, mas assim, semanalmente a gente vai postando alguma coisa que é para trazer informação para a população e esclarecer eventuais dúvidas. Doutora Yane, como a gente sabe, a medicina hoje caminha a passos largos, né? Qualquer novidade, volte aqui na emissora para conversar com a gente. Ok, então, pretendo voltar.
voltar. E agradeço o espaço. Sinta-se desde já da casa. Você pode ver que a nossa porteira aqui não tem tramela. Parabéns por tudo que você pensou quando começou a estudar e por ter partido para esse lado, para ajudar as pessoas que estão esperando e para ajudar também aquele nenenzinho ali que está aqui em breve, vai chegar aqui com a gente, que chegue todos com saúde, que é o que a gente deseja. É o que a gente deseja, Tá a gente bom? trabalha para isso. Tá certo. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. 8 minutos faltando para as 11. Olha só, gente. Interessantíssima aí a doutora Yane D'Agustin, ginecologia e obstetrícia, o assunto de hoje aqui dentro do Bom Dia Imigrantes.